O mundo pode ser um lugar complicado, né? É fácil se sentir perdido na multidão. A gente é bombardeado com mensagens o tempo todo dizendo quem a gente tem que ser, como a gente tem que viver. É aquela pressão para se encaixar, para seguir o fluxo, mesmo quando a gente sente que não é bem por aí. Mas lá no fundo, a gente quer algo a mais. A gente busca uma vida com propósito, com significado. A verdade é que a gente foi feito para muito mais do que simplesmente se misturar. A gente foi criado para se destacar. Deus tem um plano único para cada um de nós. Ele nos chama para viver de um jeito diferente, para sermos diferentes do mundo. Isso significa tomar decisões que estejam de acordo com a sua palavra, mesmo quando for difícil. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos lembra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para lutar contra a influência do mundo com a nossa própria força. A gente precisa que a nossa mente seja transformada. Essa transformação começa quando a gente entrega o nosso coração para Jesus. Quando a gente dedica tempo à oração e à leitura da Bíblia, os nossos pensamentos e desejos começam a mudar. A gente passa a enxergar o mundo através dos olhos de Deus. Aos poucos, a gente vai se transformando. A gente encontra a coragem de resistir àquilo que o mundo oferece. Viver contra a corrente é seguir os passos de Jesus. Ele nos mostrou o que é ter uma vida de amor, compaixão e integridade. Ele falou a verdade para os poderosos, mesmo quando isso era perigoso. Ele acolheu os marginalizados, os excluídos. Assim como Jesus, a gente é chamado para ser diferente. A gente é chamado para defender o que é certo, mesmo quando não for fácil. A gente é chamado para amar o próximo como a si mesmo, para ser gentil com os estranhos e para perdoar quem nos magoou. Em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus fala para a gente: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de um cesto, mas no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim também, brilhem a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Essas palavras são um desafio e um incentivo ao mesmo tempo, né? A gente é chamado para ser sal e luz num mundo que está precisando muito disso. As nossas vidas devem apontar as pessoas para Jesus. Mas calma, isso não significa que a gente precisa ser perfeito. Significa que a gente deve se esforçar para viver de um jeito que reflita o amor e a graça de Deus. Quando a gente faz isso, a gente se torna um farol de esperança num mundo tão difícil. A gente oferece um vislumbre de algo melhor, algo maior. E essa é a vida que vale a pena ser vivida.